Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu estou aqui para falar sobre um assunto que espero que vocês me compreendam bem. Não estou aqui para obrigar ninguém e também não posso ser obrigado por ninguém. Desde que eu queira fazer o bem e amar as pessoas e fazer a vontade de Deus, e se a lei brasileira, se a Constituição brasileira está conforme a vontade de Deus, não vou transgredi-la, a Constituição. Por isso eu oro quase todos os dias para que Deus faça com que a nossa Constituição não tire a liberdade de expressão, não tire a liberdade de religião, porque no momento em que tirar a liberdade de religião e a de expressão, e a Bíblia assegura essa liberdade, porque Deus é quem tem o direito de dar e tirar a vida, e quando Deus tira a vida de alguém, Deus tira a liberdade dessa pessoa, porque ela morre e não tem mais o que fazer nesse mundo. Mas Deus não dá autoridade para ninguém tirar a vida de ninguém. E a Constituição assegura o direito à vida, liberdade de religião e liberdade de expressão. E é interessante uma outra coisa, que a Constituição assegura a liberdade de consciência. Bom, antes de eu conversar sobre isso um pouco mais, vou orar e espero que você me acompanhe. Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor esteja comigo agora e com essa pessoa que está assistindo e vendo e ouvindo este vídeo, que o Senhor esclareça a mente dessa pessoa, que o Senhor possa esclarecer a minha mente a cada passo desse vídeo, não só desse vídeo, como de toda a minha vida e da vida dessa pessoa, que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, e que o Espírito Santo esteja comigo e com este que está vendo e ouvindo esse vídeo, para que o Espírito Santo, junto com os anjos santos de Deus, os anjos de Miguel, do arcanjo Miguel, possam impedir que Satanás confunda a minha mente, a mente desse que está vendo e ouvindo esse vídeo. Ajuda-nos, tenha misericórdia em nossas vidas, precisamos de Ti. Traga ao povo brasileiro a verdadeira forma de servir ao verdadeiro Deus no sangue e obra e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, vamos ler primeiro o que diz um texto da Constituição. Deixa eu colocar lá aqui. Esse texto ele está no... Eu não entendo muito de leis aqui, ó. Título 2º dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º. E aí diz aqui, ó, no artigo 5º, acho que aqui o inciso 4º diz: é livre a manifestação do pensamento, vedado ao anonimato. Eu acho que é inciso se vê aqui. No inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. O inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantias na forma da lei e proteção aos locais de culto e suas liturgias. Bom, eu quero trazer aqui o seguinte: se é livre e é inviolável, se é inviolável a liberdade de consciência e de crença, como é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo que eu não posso colocar o que eu penso? Por exemplo, se eu penso de uma forma e essa forma contradiz o outro, e eu não posso dizer o que contradiz o outro, porque eu tenho que respeitar o que o outro pensa, mas eu tenho uma forma de pensar que contradiz o outro.
Então, eu entendo que se é inviolável a liberdade de consciência e de crença, o outro tem direito de resposta. Mas, se eu não trago dano a ele, material, moral e de imagem, mas veja bem, se eu digo que eu penso de uma forma e essa forma contradiz o outro, e se eu não, e se essa minha forma, por exemplo, eu sou um líder, o outro é um outro líder político. Se eu digo, ó, eu penso assim, o outro pensa de outro jeito, aí as pessoas vão acreditar em mim e aí eu vou causar dano material ao outro político, porque ele não vai ser eleito porque eu manifestei a minha forma de pensar e ele vai materialmente não vai ser eleito, moralmente ele vai ser contraditário, a sua imagem vai ficar ruim porque ele não vai nem ser eleito, porque eu disse a minha maneira de pensar que contradiz a do outro. Então o outro político não vai nem ser eleito e talvez vai ficar mal visto, porque a minha forma, eu como um político diferente do outro, penso diferente e coloquei outra coisa. Por exemplo, a esquerda pensa de um jeito, a direita pensa do outro. A esquerda, o ano passado, ganhou. Eu não votei na esquerda. Ganhou. E foi prejudicado a direita. E isso prejudicou a direita. Não só de um partido, como de todos os partidos. Então causou dano material na direita, moral e de imagem. Então isso é complicado aqui. Mas o inciso, eu acho que é inciso, no Algarismo Romanos 6, inciso 6, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então o que eu entendo? Se eu posso manifestar o meu pensamento, desde que eu não fique no anonimato, meu nome é Elias Couto de Carvalho, o meu pensamento, mesmo sendo contrário do outro, não pode ser considerado como, por ser contrário, causar dano material, moral e imagem, ou a imagem do outro. Porque se em algum aspecto causa dano moral, se é contrário, teoricamente vai causar dano moral, vai causar dano material e de imagem, eu não vou poder manifestar o meu pensamento. Então é mentira dizer que é livre a manifestação de pensamento. Por quê? Se eu manifestar o meu pensamento que é contrário ao outro, eu não posso, porque pode causar, porque vai causar dano material, moral e imagem. Então, o que eu entendo? Que o dano moral, o dano material, moral e de imagem, desde que eu roube, desde que eu agrida, aí sim, mas agredir não verbalmente, porque é livre a manifestação do pensamento, vedado ao anonimato. Então, a manifestação do pensamento não pode ser considerado como causa de dano material, moral e imagem. Porque eu estou manifestando o meu pensamento livremente. E por que é livre a manifestação do pensamento? A minha consciência tem liberdade, é inviolável. Porque eu posso manifestar a minha consciência pelo meu pensamento. Eu posso manifestar a minha crença pelo meu pensamento. Agora, se eu não posso mostrar a minha fé, a minha consciência
palavra de Deus, a minha consciência nas coisas de Deus, como que eu vou estar inserido num culto de uma entidade religiosa? Porque uma entidade religiosa diz diferente da outra. O que eu não posso fazer é chegar naquela pessoa, na casa ou na rua, aquela pessoa, e maltratá-la no sentido não de pensamento, não verbal, maltratá-la no sentido físico. Aí sim eu estou violando a liberdade da pessoa. Mas se é livre a manifestação de pensamento, desde que eu não seja anônimo, e a pessoa tem um direito de resposta, a pessoa pode responder e dizer, não, você está errado. Eu digo, não, você está errado, desde que não haja agressões físicas. Tudo bem, agora pode um pensamento diferente do outro causar dano material, moral e de imagem. Como? Uma pessoa pensa diferente da outra. E um grupo de pessoas desiste daquele pensamento e vai para outro pensamento. Desiste daquela forma de crença e vai para outra crença. E a pessoa que perdeu seguidores vai ter dano material. Mas se isso não for considerado como legal, é contraditório livre manifestação de pensamento. Porque eu não posso pensar diferente do outro porque eu vou tirar seguidores dele. Se eu tirar seguidores dele ou vice-versa. Então, eu entendo que deve ser corrigido na Constituição isso, mas não se pode fazer uma nova Constituição que contrária os direitos assegurados. Porque é inviolável a liberdade de consciência e de crença. E é livre a manifestação do pensamento. Só que é assegurado o direito de resposta está correto. Proporcional ao agravo. Agora, esse além de indenização por danos materiais, moral e de imagem, deve ser corrigido. Por quê? Porque uma pessoa que pensa diferente da outra, ou nenhuma delas vai ser seguida por outros, porque existe um terceiro que vai ser seguido, ou uma delas vai ser seguida por um. E aí, há dano material, há dano moral e há dano de imagem. Senão não pode ter livre manifestação de pensamento. Mas o correto é ter livre manifestação de pensamento. E o correto é ser inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantias na forma da lei e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Por exemplo, por que houve anos atrás a guerra entre a Universal e os católicos? Porque seguramente a Universal começou a ganhar muitos adeptos e os católicos vão perder seguidores. É dano material, é dano moral. Mas aí que tá. E a moral? A moral, para mim, da nossa Constituição deve ser baseada na Bíblia. E eu entendo que tanto evangélicos como católicos concordam, deve ser baseado na Bíblia. Mas nessa guerra entre a Universal e os católicos, houve dano material. Os católicos perderam ofertas, seguidores, e a Universal ganhou seguidores e ofertas. Isso acontece quando há pensamentos diferentes, contraditórios. E não pode
haver proibições de pensamentos, porque a Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, vedado ao anonimato. Se eu não posso manifestar o meu pensamento que é contrário ao outro porque vai causar dano material, moral e imagem no outro, eu não tenho meu pensamento livre. Eu não tenho a liberdade de consciência e crença livre. Então eu acho que isso deve ser corrigido. Como a Constituição está dizendo, é livre a manifestação do pensamento, vedado ao anonimato, e é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantias na forma da lei e proteção aos locais de cultos e às liturgias. Eu vou manifestar agora um pensamento usando a Bíblia Católica, a própria Bíblia Católica, para mostrar que a minha fé é diferente dos católicos nesse sentido. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Bom, vamos aos textos bíblicos. Deixa eu colocar aqui. Bom, a Igreja Católica diz que você pode, a imagem de escultura, a imagem de santos, são símbolos. E você pode fazer um culto no sentido do lia, ou do lia é a palavra para servo, para servir em grego. Mas o Velho Testamento da própria Bíblia Católica diz o seguinte, Deuteronômio 4, 16 e 19, vou ler, é da Bíblia AVM, Ave Maria. Ela diz, guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que vive na terra, ou de um pássaro que voa nos céus, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas debaixo da terra. Quando levantares os olhos para o céu e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, guarda de prostrar diante deles e de render culto a esses astros, que o Senhor teu Deus deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo da terra. Então Deus, Êxodo 21 a 4, então Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma que está em cima nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Esses dois textos dizem o seguinte, você não pode fabricar alguma imagem esculpida representando quem quer que seja, figura de homem ou de mulher. Bom, você não pode fazer imagem esculpida, nem de homem nem de mulher, figura de homem ou de mulher. E aí o versículo, isso em Deuteronômio 4, versículo 16. No versículo 20, em Êxodo capítulo 20, diz que você não pode fazer essas imagens do que há em cima nos céus. Bom, Maria, São Paulo, São Pedro estão nos céus, e são homens e mulheres que estão nos céus. Você não pode fazer imagem dessas coisas. E aqui não está dizendo, você não pode adorar. Aqui está dizendo que você não pode nem fazer. Por que Deus no Velho Testamento fala para você não fazer? Porque fazendo você acaba adorando
você acaba, como acontece na Igreja Católica, que eu vi na televisão, em vários lugares. As pessoas chegam perto da imagem, seja da imagem de Maria ou de Paulo, ou sei lá de qualquer que seja o santo, elas se dobram. Isso é uma atitude de latreia, de serviço, de adoração, de proskrinel, como diz no grego. Latreia é uma palavra grega para um serviço de culto. Dulia é uma palavra grega que está relacionada com doulos, que significa servo, que é duléu, se não me falha a memória, que é servir. Servir como servo. E servir, a Bíblia nem em nenhum momento no Velho e no Novo Testamento fala para você servir a quem está no céu. Por exemplo, Moisés, na época de Jesus, estava no céu. Elias, o profeta Elias, estava no céu. O profeta Daniel estava no céu na época de Jesus. E Jesus nunca orientou ninguém a servi-los. E se não me falha a memória, eles também são, em algum aspecto, santos na Igreja Católica. E havia também o apóstolo Tiago, irmão de João, que morreu na época de Atos dos Apóstolos, e nem Paulo, nem Pedro, nem João disseram para servi-lo, para orar para ele, para pedir intercessão para eles. Maria, eu não sei se tinha ido para o céu ou não nessa época, se morreu ou não na época de Paulo, de Pedro e de João. Talvez ela estivesse viva ainda. Mas Tiago, irmão de João, estava morto, foi morto à espada por Herodes. E não diz a Bíblia para nós pedimos intercessão por eles, orar para eles. Versículo 23 do capítulo 4 de Deuteronômio. Tende cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco. Não façais uma imagem esculpida, representando o que quer que seja, como vos proibiu o Senhor, vosso Deus. Não é nem para fazer imagem. Aqui está na Bíblia Católica. Quer ver? Eu vou aqui, tá vendo aqui? Aqui, tá vendo? Bíblia Ave Maria. Acompanhe o mouse. Bíblia Ave Maria. Tende cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco, e não façais imagem esculpida representando o que quer que seja, como vos proibiu o Senhor, vosso Deus. Não é nem para fazer. Por quê? Porque se fizer, comete o erro. Agora você vai dizer assim, não comete o erro. Porque Deus mandou, como eu vi no site católico da Canção Nova, Deus fez com que fizessem querubins de ouro. Aqui o Êxodo 25, 17, 18 fala aqui, farás 2 querubins de ouro. Tudo bem, é verdade, está escrito aqui. Só que os querubins não são pessoas, nem homens nem mulheres, nem nada na terra. Mas estão no céu? Estão no céu. Agora, por que fez isso? Porque o objetivo era a figura. Aí a Igreja Católica vai dizer, não, é a mesma coisa, a imagem, é um símbolo, uma representação. Mas aí que está o erro. No Novo Testamento, essa aliança sumiu. Você não vê Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, falando para fazer uma imagem nem de Tiago, que foi para o céu, nem dos anjos, nem procurando a aliança antiga para adorar no templo de Jerusalém. Estou com a coceira na garganta. Quase tossi. E aí você vai dizer assim, não, mas Deus mandou fazer a serpente no deserto. É verdade, aqui, Números 21, 8 e 9. Eu, Senhor, disse a Moisés, fazei para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido
olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a num poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Tá certo, Deus, mas os querubins era por um objetivo momentâneo. Os leões que Salomão fez era por um objetivo momentâneo, nem era por uma representação celestial. Agora, terminou o objetivo momentâneo da serpente, devia ser destruída. Agora, o que virou a serpente de bronze? Perdão. 2 Reis 18:4. Destruiu, aqui está falando, se não me falha a memória, de Josias. Josias era um rei e ele, vamos confirmar. Vamos confirmar se era Josias. Porque pode ser que... Aí, não, era Ezequias, reinado de Ezequias. De Ezequiel. Era o reinado de Ezequiel, aqui, reinado de Ezequiel. Acompanha o mouse. Então Ezequiel não, Ezequias, é Ezequias mesmo, não é Ezequiel, é Ezequias. Então Ezequias foi levado por Deus a destruir a serpente de bronze que Moisés fez. Por quê? Destruiu os lugares altos, quebrou, 2 Reis na Bíblia, Ave Maria. 2 Reis 18:4. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau a ceras. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso para ela e chamavam-na Nehustan, como está aqui, está com H. Então, o que acontece? O que eu vejo os católicos fazendo? Pondo incenso para Ave Maria, pondo incenso para outros santos. E a mesma coisa os israelitas fizeram aqui, com a serpente de bronze. Eles queimavam incenso diante dela. Uma serpente que Deus mandou fazer, Moisés fez para salvar a vida das pessoas que eram mordidas por cobras, mas que deveria cumprir o objetivo, deveria ter sido destruída. E é por isso que Deus ordena não fazer imagens esculpidas, que é Deuteronômio 4,16. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher. Por quê? Porque isso é uma armadilha demoníaca para você acabar dizendo que é Duleia, como se fosse, porque não há na Bíblia nenhuma atribuição de Duleia aos santos que estão no céu. Dulia aos santos que estão no céu. Você deve servir, sim, às pessoas aqui na terra. Você deve ser servo das pessoas que estão aqui na terra. Mas você não deve servir as que estão no céu. Não há nada no Novo Testamento disso. Nem orar pelas pessoas que estão no céu. No Novo Testamento não há um texto que diz: pedi, orai aos santos do céu. Não há. Nem Jesus, nem Paulo, nem ao São Paulo, nem São Pedro, nem São Tiago, nem São João dizem isso. Nem São Judas dizem isso. Deuteronômio 5, 8 a 10. Não farás para ti imagem de escultura representando do que quer que seja do que está em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não fará imagens de escultura. Representar, quando alguma coisa representa outra, é símbolo. Aqui, está na Bíblia, aqui ó, AVM, Ave Maria, aqui ó.
Bíblia, Ave Maria. Você não deve fazer nada que representa, que é um símbolo do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Você não pode fazer uma imagem disso. Está escrito na Bíblia Católica. Então, se você faz como Deus mandou fazer a serpente de bronze, se é por um objetivo, cumprir o objetivo, destrói. Não mantenha, porque o diabo vai mudar isso e fazer com que você tenha atitudes erradas diante disso. E foi o que aconteceu. O povo de Israel começou a queimar incenso. Queimar incenso é uma forma de idolatria também. E uma forma de latreia. Não latreia, latreia. E deram até um nome de Deus para essa serpente de bronze. Não sei o que significa Neustan. Deixa eu ver o que significa Neustan. Vamos ver aqui. Uma coisa de latão. Nome pelo qual a serpente de bronze, feita por Moisés no deserto, é adorada na época de Ezequias, de Judá, antes que ele a destruísse. Então, é isso que acontece. Você transforma uma coisa que tinha um objetivo simples de curar e parar, e você destruir, você mantém. Então quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Só um momento. Aqui, ó. Aqui é da Canção Nova, o site da Canção Nova. A imagem é um objeto que apenas lembra a pessoa ali representada. Em primeiro lugar, é preciso entender que Deus não nos proíbe de fazer imagem. Está lá escrito, o versículo que eu acabei de ler. Quer ver? Eu vou voltar lá no texto. Na Bíblia Católica eu li ainda. Me desculpe a lentidão, é porque o meu computador não é tão bom assim, então ele demora um pouquinho. Espero que ele esteja gravando bem. Aqui, ó. Guardai-vos de fabricar alguma imagem esculpida representando do que quer que seja, figura de homem ou de mulher. Não fará para ti imagens de escultura representando o que quer que seja do que está em cima no céu ou embaixo na terra. Deuteronômio 4:16 ao 19 e Deuteronômio 5 do 8 ao 10. Está dizendo, está proibindo. E aqui diz que não proíbe. Por que diz que não proíbe esse site da Canção Nova? Porque eles dizem, não, fez a serpente de bronze, os leões do Palácio de Salomão, os querubins. Olha, o templo foi destruído. A serpente de bronze, o rei Ezequias destruiu. Por quê? Porque estavam queimando incenso a ela. Os leões do Palácio de Salomão foi destruído. Israel não recuperou mais a glória de Salomão. Por quê? Porque tudo isso era da lei. E a lei era um como é que eu vou dizer? Um pedagogo para Cristo. E então aqui diz que não, mas está dizendo, diz que não proíbe, aqui ó, não proíbe. Deus não proíbe, mas está escrito lá nos versículos bíblicos, ó, não farás para ti imagem de escultura.
representando o símbolo. Está escrito aqui. Desculpe se há um delay no que eu falo, alguma coisa assim, é porque meu computador não é muito bom. Então há uma proibição clara na Bíblia disso. E aqui tem os querubins. Os querubins foram feitos com o objetivo de mostrar a presença de Deus. Só que a presença de Deus agora está naquele que crê no coração dele. Jesus mora agora no coração daquele que crê em Deus, no sangue de Jesus Cristo. E aqui, o único versículo na Bíblia que diz que devemos orar uns pelos outros é Tiago 5,16, que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. E a oração do justo tem grande eficácia. Está falando de pessoas na terra e não no céu. E está dizendo para orar uns pelos outros para serem curados. Agora, eu vou orar para o São Paulo ser curado lá no céu? São Paulo, se orasse, porque eu não creio que orou, eu oraria para eu ser curado. Agora, aqui está dizendo uns pelos outros. É por aquele que ora por um e o um ora pelo outro, para ser curado. É quem está na terra, está dizendo o texto. E aqui, o servo aqui que é do Lia, está falando das pessoas que estão na terra. E aqui no versículo de Lucas 12:37, bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando, quando vier. Em verdade vos digo, que há de cingir-se e dar-lhe a mesa e o servirá. Está dizendo dos servos que estão na terra, não que morreram e foram para o céu. Ou como Elias que foi... e Enoque que não morreram e foram para o céu. Não está dizendo deles. Eu creio que Enoque e Elias são os únicos que não morreram e foram para o céu. Eu não. Bom, a Igreja Católica diz que Maria morreu e aí ressuscitou e foi para o céu. Eu não creio nisso. Eu creio que os únicos que não morreram e foram para o céu é Elias, o profeta Elias e Enoque na Bíblia. Os únicos na Bíblia que dizem que não morreram e foram para o céu. Nem eles estão nos servindo mais. Aqui está dizendo que quando ele vier, os servos, quando ele vier aqui que está nesse mundo, porque agora o versículo de 1 Coríntios 5:10, porque teremos que comparecer diante de Cristo e cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Ninguém pode ser aperfeiçoado lá no céu, nem pelas pessoas que estão na terra, nem pelas pessoas que estão no céu. Quem morreu, acabou. O que fez no corpo está feito. Se você fez o bem em Cristo Jesus, você será abençoado. Se você fez o mal porque também não, porque não estava em Cristo Jesus, você receberá o castigo no céu. No céu não, quando Jesus voltar. Que está dizendo aqui, o tribunal de Cristo. Quando Jesus voltar, ele vai julgar no seu tribunal. E quem fez no corpo será julgado pelas coisas que fez no corpo. Quando vivo aqui na terra. Morreu, não está mais no corpo. E isso vale também para Elias e Enoque, porque eles devem ser tratados como se não estivessem mais na terra, que está dizendo no corpo, feito enquanto estava no corpo aqui na terra. Bom, é isso que eu creio. Tem mais coisas, mas já estamos com 42 minutos aqui. Eu vou editar o vídeo para ver se diminui o tempo. Espero que Deus possa ter falado ao teu coração. Essa é minha fé. Esse é o meu pensamento na Bíblia. É a minha fé. É a maneira com que eu cultuo a Deus.
Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe a verdade. Eu não quero prejudicar ninguém, mas uma coisa é fato. Eu vou morrer. Todos os que estão aqui, a maioria vão morrer. Só quando Jesus voltar, aqueles que estão vivos vão ser arrebatados. Não vão morrer. Mas se Jesus não voltar enquanto eu estiver vivo, eu vou morrer e todos que estão no mundo vão morrer. E aí Deus vai julgar, como diz aqui, os nossos atos que fizemos enquanto estávamos no corpo. Deus vai julgar a mim, vai julgar você. Se você compreender a verdade, viver a verdade, você vai ser abençoado se estiver em Cristo, porque isso só compreender a verdade e viver a verdade só é possível em Cristo. Se você não viver a verdade porque não está em Cristo, você será punido por Deus. Ele pode julgar. Todos vão morrer. Se você, isso é errado você falar isso. Deus não pune. Deus pune sim, está escrito aqui, ó. Comparecer ante o tribunal de Cristo. Cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Na versão evangélica fala por meio do corpo. No grego tem a palavra dia, que pode significar através do corpo. Então, se você está em Cristo, Cristo vai te abençoar no tribunal dele. Se você estava sem Cristo, você vai ser punido. Porque ninguém consegue fazer o bem, até mesmo com Cristo. Se bem que com Cristo é possível alcançar a fazer só o bem. Mas sem Cristo é impossível fazer o bem. Mesmo que pareça que você faça o bem. E aí você fez o mal, porque estava fora de Cristo. E porque todos nasceram no pecado e fizeram pecado quando estavam sem Cristo. E aí Cristo precisa usar da sua obra e sangue vertido na cruz para perdoar o pecado. Então eu vou morrer, você vai morrer se Jesus Cristo não voltar antes e você não estiver em Cristo e não for arrebatado. Eu vou ser arrebatado se Jesus voltar agora. Mas se Jesus não voltar agora, eu vou morrer, você vai morrer. E tudo que nós fizemos aqui na terra não vale nada se não estiver em Cristo. Então não adianta você dizer, não pode falar assim. É a minha maneira de pensar. É a minha consciência na Bíblia. E eu estou usando a Bíblia católica para mostrar esses textos. A Bíblia Ave Maria. Então não adianta nada você querer me fazer mal. Porque se você quer me fazer mal porque eu falei alguma coisa contra a sua opinião, Deus vai te julgar. Mas se você quer rebater a minha opinião, fique à vontade. Se nós não entrarmos em um acordo, eu vou orar por você para que Deus revele a você. E vou orar por mim para que Deus revele mais a mim a sua palavra. Até agora, Deus confirma a palavra que Ele tem me revelado a mim. Na minha consciência, no meu espírito, na minha alma. E se nós somos contrários na opinião e no pensamento, devemos orar um pelo outro se nós não chegarmos a um acordo e pensarmos iguais. Mas nunca fazer mal um ao outro, seja fisicamente ou seja prejudicando o outro de alguma outra forma. Talvez se aplique a Constituição quando eu penso diferente do outro e eu vou causar dano material no sentido de eu prejudicar o outro, no sentido de eu ir contra a verdade, de manipular a Constituição, manipular outras pessoas para prejudicarem o outro porque ele pensa mal, porque ele pensa diferente de mim, não mal, porque ele pensa diferente de mim. Aí sim se aplica esse dano material. O dano à imagem, eu não ligo para minha imagem, porque quem liga para minha imagem é Jesus. Tanto é que eu sou terrivelmente feio.
Eu não ligo para minha imagem, mas Jesus liga para minha imagem. E eu deixo para Jesus defender a minha imagem. A moral minha está em Cristo, na sua palavra. Se você me ofender ou moral, eu não quero te ofender moral. Eu estou manifestando o meu pensamento. A livre manifestação de pensamento, e não estou sendo anonimato. Eu estou dizendo, meu nome é Elias Couto Carvalho e eu penso assim, eu creio assim, é a minha fé na Bíblia. Eu já li a Bíblia, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui, pera um pouquinho. Eu já estou terminando de ler a Bíblia a 28ª vez. Se não me falha a memória. Deixa eu mudar aqui só para ver, só para ter certeza. Estou terminando de ler a Bíblia evangélica a 28ª vez, se não me falha a memória. Isso, estou terminando de ler a Bíblia aqui, ó, a 28ª vez. No dia 30 desse mês, estou adiantado uns 2 meses, vou terminar de ler a Bíblia a 28ª vez. E estou lendo a Bíblia Católica a primeira vez toda. Então, eu li muito a Bíblia para fundamentar a minha fé. Não sou o dono da verdade, mas busco constantemente a verdade. Constantemente busco a verdade. Mas o fato é que eu não quero ofender você, mas se nós pensamos contrário, que você não me faça mal, eu não faça mal a você. Mas se surgir algum mal, a minha intenção é não fazer o mal, é trazer você que pensa conforme o fato que, na minha opinião, está errado, venha para o certo. E se eu estiver errado, eu quero me corrigir, mas a minha fé diz que eu não estou errado. Então, que Deus te abençoe. Estamos já com 50 minutos. Vou fazer uma oração. Desculpa o delay aqui do meu notebook e do meu software, porque ele não é muito bom. Mas vamos orar. Senhor Deus Pai bendito, estou falando aqui, manifestando o meu pensamento, a minha fé naquilo que é a minha religião baseada na Bíblia evangélica. E muita coisa da Bíblia católica está de acordo com a Bíblia evangélica. Eu te peço, ó Deus, que a tua palavra toque no meu coração, que a tua palavra toque no coração desse que está ouvindo e vendo esse vídeo. Que a verdade do Senhor flua nesse coração. E que nós não estejamos fundamentados na lei de Moisés, que permitiu construir objetos, figuras de anjos, de leões, como diz lá no site da Canção Nova Católica. E a própria lei de Moisés, o Velho Testamento, na própria Bíblia Católica, mostra que Deus permitiu construir a serpente de bronze, simbolizando Jesus Cristo. Mas os israelitas fizeram um mau uso dela, passaram a queimar incenso, coisas que os católicos, ó Deus, fazem para santos, queimar incenso. Ó Jesus. E o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze. Está na Bíblia Católica, Pai. Revele isso a esses ouvintes. Abençoe-os, proteja-os. Em nome de Jesus. Revele a tua verdade a mim e aos católicos, aos evangélicos e a qualquer pessoa brasileira.
Em nome de Jesus eu te peço, abençoe-nos, proteja-nos. Para a tua honra e glória eu oro, ó Deus. Amém.